Oi, gente, bem-vindo ao canal do JB. Você que chegou até aqui, eu peço que dê um like no vídeo, tá? Aperte a mãozinha dizendo que gostou, que curtiu do vídeo. Você pode se inscrever nesse vermelhinho também e você sempre receberá alguns vídeos. E, se desejar, pode comentar. Fique à vontade para criticar, da maneira como você quiser, ampliar as informações, enfim, partilhar com todo mundo, tá bom? Como nós combinamos nos outros vídeos passados, hoje é o dia da reflexão, tá? Uma reflexão rápida e, como já informamos, uma reflexão dentro do mundo cristão, certo? Sem essa também de legalismo, de fundamentalismo, não. Né? É uma reflexão dentro das escrituras, trazendo para a nossa realidade, ok? Então vamos falar hoje sobre o encontro memorável, é o título da nossa reflexão. Durante a nossa vida nós temos muitos encontros inesquecíveis. Alguns deles nós somos obrigados ou motivados a fazer escolhas nesses encontros inesquecíveis. Algumas dessas escolhas são acertadas, outras não. Algumas doloridas, outras não. Algumas, inclusive, vão exigir que nós venhamos a perder ou deixar coisas pelo caminho que nos são muito importantes. Vejamos o exemplo nas escrituras sagradas do cristianismo, no Novo Testamento, que nos servirão de exemplo. Marcos capítulo 10, versículo 17 ao versículo 21. Conta-nos a história de um jovem, que eu vou ler apenas uma passagem aqui. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser aquele que é Deus. Você conhece os mandamentos, continua assim Jesus, né? Não matarás, não adulterarás, isso, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: rapaz, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus então olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele, Jesus. Vá, venda tudo que você tem, que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Guarde essas palavras sobre a nossa reflexão nessas últimas palavras de Jesus. Como eu falei nessas perguntas retóricas, os encontros, eles nos marcam para sempre. Alguns encontros nos marcam realmente para sempre. Né? Um encontro com um familiar, um encontro com um amigo, com um amor que você não sabia nem que existia. Enfim, momentos que se tornam inesquecíveis para nós. A nossa vida nos leva a fazer escolhas, às vezes acertadas, como eu falei, outras não. Mas nós não podemos fugir de situações assim. As escolhas de nossas vidas, um dia nós teremos encontros inesquecíveis. Isso é, se ainda não aconteceram. E teremos de fazer escolhas que podem mudar toda uma história, toda uma trajetória. Eu tive muitos encontros na vida com pessoas, com lugares, que para mim foram inesquecíveis. Em alguns deles eu tive que fazer realmente escolhas, algumas que foram extremamente acertadas, outras não. Nós veremos então nesse vídeo o encontro entre um jovem, que eu já narrei a história, e o Senhor Jesus. Um encontro ímpar na vida de um homem, onde teve que fazer uma escolha. Para isso, eu vou explicar em 3 pontos. Primeiro, a necessidade do homem. Em qualquer sociedade, alguns homens necessitam de um contato sobrenatural. Por isso, vivem em busca de encontros assim metafísicos, com o místico. Vivem em busca de uma busca frenética, melhor dizendo, para se encontrar com o divino, com o seu Deus. Às vezes, torna-se para essas pessoas uma necessidade inerente à sua cultura, porque todos vivem assim. As suas paixões, as suas vontades. Para outras pessoas, o próprio divino é que provoca o homem à sua busca, como se ele chamasse. Ele estivesse chamando o homem de volta.
quando este se encontra com o divino, há mudanças profundas em sua vida. Já outras pessoas conseguem viver sem esse encontro com o sobrenatural, porque eles não sentem necessidade. Eles simplesmente negam a existência deste sobrenatural e, evidentemente, do divino. E ainda existem outras pessoas que eles não negam, mas eles não acreditam que existe. Por isso, não sentem essa necessidade. Pode vir a acreditar, mas porque não teve ainda o encontro. O texto que nós lemos nos conta essa história de um jovem que correu ao encontro de Jesus, do divino, porque entendeu que ele precisava ter um encontro com aquele homem, com Cristo. O desejo de vê-lo era tanto que ele se prostrou, ajoelhando-se diante de Jesus. A pergunta marcante daquele jovem foi: o que farei para herdar a vida eterna? Todos, inclusive nós, sabemos que aquele era um jovem muito rico. Diz as escrituras sagradas que ele era muito rico, né? E talvez quisesse comprar essa chamada vida eterna. Então, quem sabia da possibilidade de como fazer isso era o próprio Cristo. Diga-me uma coisa: quem de vocês pensa assim sobre isso, ao ir para a igreja ou estar dentro da igreja? Como vai ser minha vida eterna? O que é a vida eterna? Isso é mais importante do que a vida temporal, a vida que eu tenho aqui? Uma vez eu falei aqui no vídeo, em vídeo, aliás, que assim, aqueles pregadores raiz, sabe, da igreja, que falavam exatamente sobre esse assunto, sobre a vida eterna, sobre a volta de Jesus, nos tempos que nós vivemos, é muito raro. É muito raro porque as pessoas, a igreja cristã evangélica, eu estou generalizando aqui, gente, né? Mas de quebra, assim, os neo e pós-pentecostais e uma parte dos pentecostais se prega muito sobre uma vida hedonista, uma vida do aqui e agora, do céu está aqui, certo? Mesmo sem a presença de Jesus. Eu não estou sentindo ele, mas o céu é aqui. Aquele jovem cheio de esperança entendeu que sua riqueza não podia dar o que aquele encontro poderia proporcionar em sua vida. Segundo, surgem muitas dúvidas. O homem parece que ele vive em constante dúvida. A nossa juventude, ela é uma eterna dúvida. Temos dúvidas em qualquer situação que nós estejamos. Qualquer uma. Até se somos cristãos. Sabe o que somos, hein, gente? Nós confundimos, entendemos mal, nos atrapalhamos todo e muitos dos nossos relacionamentos. Confundimos, assim, amor com amizade, confundimos paixão com amor e confundimos amizade com amor. É bem diferente. Falando só de relacionamento. Nós confundimos fé com crença. Entenda que não é a mesma coisa, eu já falei isso aqui no meu canal. Fé com crença, com pensamento positivo. Submissão a Deus com experiência a Deus. Ou com exigência a Deus. Nós temos dúvidas a respeito de Deus e de como Ele age. Eu estou falando dos cristãos. Por que nós não conhecemos a história, na verdade? A história de Deus, a sua história. Se quisermos conhecer, ela só é revelada nas Escrituras, na Bíblia. E se entende a Bíblia pela fé. E nós já sabemos como é que a fé pode ser gerada no homem. É pelo ouvir. Em terceiro lugar, vem a história dos valores. Como jovens, nós temos aquilo que é essa importância, pouco importante e muito importante para nós. Quando eu falo de nós jovens, eu estou incluindo os meus amigos que estão assistindo, que tem mais de 60, não tem problema, somos jovens. Aquele jovem que se encontrou com Jesus, ele tinha também valores importantes em sua vida. Valores que não poderiam ser, de maneira alguma, destruídos, trocados ou deixados para trás no seu íntimo. Aquilo que ele desejava, certo? Jamais ele poderia perder. O grande lance daquele diálogo com Jesus não foi o deixar as riquezas, deixar esses valores para trás, apesar de serem muito importantes. A nossa riqueza, assim, ela pode ser muitas outras coisas, sabe? Um amigo, um relacionamento, um comportamento
que você não consegue deixar para trás, comportamento duvidoso, muita coisa que nós não queremos deixar. Aconteceu o mesmo com aquele jovem. Jesus convidou-o para deixar os seus bens para trás e segui-lo. O segundo convite, a gente consegue entender que ele doeu tanto ou mais do que o primeiro. Nós temos dois convites aí. Deixa tudo e segue-me. Justamente segui-lo. Isso não é fácil. Não é uma tarefa fácil. Quantos têm coragem de segui-lo sem reservas, sem dúvidas? Nós queremos, o homem deseja liberdade. Mas Jesus prometeu uma liberdade, não a escravidão. Mas no mundo em que a gente vive, a sociedade, os grupos sociais, as estruturas, ela entende que a partir do momento que você entra num grupo que existem regras, bom, aí você perdeu a liberdade. Mas Jesus ofereceu outra coisa. Ele ofereceu liberdade, não escravidão. Ele prometeu segurança. Portanto, onde fores, ele irá. Onde Jesus estiver, o céu é ali, cara. Onde fores eu irei, onde deitares eu me deitarei. Se assumirmos uma postura assim, esse encontro que nós tivemos com o Senhor Jesus, ele pode retornar. Ele pode fazer parte da nossa vida e nos lembrar para sempre, com muito tempo, nós não perdermos o time, sabe? Em alguns momentos da nossa vida, que parece que nem somos cristãos. Por isso que eu pus aquela questão ali, será que nós somos cristãos, hein? Por isso que eu falei sobre isso. Quando Jesus nos apresenta um exemplo, uma narrativa futura, passada ou presente, sempre aquilo se refere ao reino de Deus. Mas perceba que essas narrativas elas foram tiradas do dia a dia, né? Em sua maioria. É como eu estou fazendo agora. Tá? Pegando um texto e tentando refletir agora. Isso quer dizer que essas histórias elas continuarão a acontecer na vida do homem. Essa narrativa do jovem rico, evidentemente, ela se refere ao reino de Deus. Né? Claro, em seguir a Jesus, em escolhas, em renúncia, em pesar aquilo que é mais importante em nossa vida. Alguns, né, mais liberais podem pensar o seguinte: não, ele fez um teste com o rapaz. Né? Ora, vem, segue-me. Mas aquilo tudo ia ser, as riquezas poderiam retornar para ele. Bom, não sei. A riqueza pode ser material, não, ou qualquer sentimento de apego. A riqueza pode ser isso, ou alguma coisa que se tem e nós não conseguimos nos livrar e nos faz mal ao próximo. Mas a grande sacada desse encontro foi assim, realmente o seguir a Jesus. Nós sabemos que se quisermos ser seguidores de Jesus, nós teremos muitas dificuldades. Na área ética, moral, diante de um mundo competitivo que nós vivemos e que a todo momento nos forçam a fazer escolhas. Pensa aí. A gente for lá para 1 João, é o pai da mentira, é o diabo. Né? Ali é uma condenação sobre a mentira. E você é um secretário, uma secretária, e de repente teu chefe diz: olha, não estou, viu? Por quem ligar, diga que eu não estou. Pois vou mentir. É só um exemplo. Então, são vários desafios que nós temos no mundo em que nós vivemos. Tá? Tanto na área ética, moral, enfim. Mentir ou perder o que possui. É uma incógnita que nos perseguirá por muito tempo. Fugir à realidade ou enfrentar os desafios, enfim. Nós somos desafiados a todo tempo em permanecermos firmes na verdade, com a responsabilidade de ser um seguidor de Jesus. Ou fazer escolhas que nos afastam desse caminho, mesmo que um afastar momentâneo. O que farei para herdar a vida eterna no mundo em que eu vivo atualmente? Fica a reflexão para você desses 3 pontos do encontro memorável. Tá? Eu espero que você tenha gostado e aí você pode ampliar essa mensagem, pregar na tua igreja, aos amigos, enfim, servir para você como serve para mim. Até a próxima.